Inclinai, Senhor, o vosso ouvido para mim e escutai-me. Salvai o vosso servo que confia em vós, meu Deus. Tem compaixão de mim, Senhor, pois clamei por vós o dia inteiro. Amados irmãos e irmãs, em torno do mistério de Cristo ressuscitado, escutando a palavra de Deus e dando graças ao Pai, somos transformados pelo amor do Senhor. Estamos vivendo o mês vocacional e hoje recordamos todos os leigos e leigas que servem a Deus na comunidade cristã, e em especial todos os agentes de pastorais e movimentos. Oremos, ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no único desejo. Concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouça agora o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 13 e dos versículos de 22 a 30. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando verdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, povo de Deus, hoje, domingo, dia 24 de agosto de 2025, o 21º domingo do tempo comum na liturgia da palavra, que a igreja traz para nós meditarmos um pouco, né? Jesus ia rumo a Jerusalém, né?
com uma multidão de gente. Ali ele fazia os milagres. Ele ia rumo à morte, né, para se entregar, né, por nós. E ele, amando os seus, ele amou-os até o fim, né? Ele fazia os milagres, ele pregava, fazia as curas. E ali alguém do meio da multidão perguntou, né? Não diz o nome, pode ser qualquer uma pessoa. E a pergunta ainda hoje ela existe, né? Muitas vezes as pessoas perguntam isso ou querem saber se são muitos os que se salvam, né? Os que irão se salvar. Será que só andando para a igreja, rezando na igreja, tomando a hóstia consagrada, cantando, fazendo leitura, pregando, será que seremos salvos por isso, né? Por causa disso? Muitas das vezes a gente faz isso por uma rotina, às vezes por curiosidade, às vezes para se amostrar para o povo, né, que é um bom religioso, que é uma boa religiosa. Mas o que vale mesmo é cumprir com a justiça de Deus, né? Cumprir com os mandamentos de Deus. Muitas das vezes nós andamos para a igreja, nós falamos tanto em Jesus, principalmente através de redes sociais, com as figurinhas, os vídeos religiosos, né, que mostram, mas nós não queremos praticar a justiça de Deus, que está principalmente no Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 7 de São Mateus, né? Então a fé da gente, ela vai esfriando no decorrer da nossa vida, né? Muitos que mantém essa fé viva, ali vai aumentando o conhecimento, ele vai amadurecendo na fé, ele vai aumentando e, claro, colocando em prática, né, aquilo que está nos ensinamentos, nos mandamentos, no Sermão da Montanha. Mas muitas pessoas vai deixando esfriar, né? Andam para a igreja, falam tanto em Jesus, né, que ama Jesus, mas praticam as coisas do mesmo jeitinho que os outros lá fora praticam, né? As coisas mundanas, né? A vaidade, a raiva, a idolatria, o ódio, não quer ver o outro feliz, né? Os desejos, os prazeres, né? Por as riquezas, os prazeres do mundo, né? As bebedeiras, o uso de drogas, né? As embriaguezes, o sexo exagerado, né? Fora do casamento e muitas outras coisas, né? E esquece do próximo, esquece dos mandamentos de Deus, esquece do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina principalmente a gente perdoar o próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? E mostrar isso na prática, não só andar para a igreja, tomar a hóstia consagrada, mantendo uma rotina do dia a dia, né? É preciso esforçarmos para entrarmos por esta porta estreita, né? Para chegar ao céu é preciso esforçar, não ficar ouvindo pregações deitado no sofá. Não queremos vir à igreja porque estamos com preguiça, estamos cansados, né? Estamos com os amigos, a pessoa inventa qualquer coisa, né? Está sem condição, não quero ir, deixa para o outro dia. Mas quando é uma coisa que a pessoa gosta, aí ela está com toda a energia, com toda a disposição, né? E arruma condições financeiras para aquilo dali, né? E vem com a energia sobrando, né? Disposta a voltar no próximo evento que acontecer, né? Segundo aquilo que ela deseja, que ela gosta, né? Que seja festa, que seja na política, que seja
nos esportes, no lazer, nas bebedeiras, nas comelanças da vida, né? Então a pessoa vai praticar aquilo que ela gosta. Então, para Deus, segundo o evangelho de hoje, não basta nós andarmos para a igreja e depois, quando sair da igreja, fazer as mesmas coisinhas que os outros fazem lá fora, apenas para mostrarmos que somos religiosos na frente das pessoas, né? É preciso ouvir Jesus, né, os ensinamentos dele, a sua palavra, e pôr em prática, né? Para a gente ser este bom cristão, né? É preciso abraçar a cruz de cada dia. É preciso amar o próximo, é preciso perdoar quantas vezes for preciso, né? É preciso pôr em prática este sermão da montanha, sobretudo com amor, tudo com amor e não por hipocrisia, né? Tem muitas pessoas que fazem, estou falando comigo também, o evangelho é para mim também, né? É preciso ter cuidado, fazer o esforço máximo possível para entrar por esta porta estreita, né? Tem muitas pessoas que praticam só para se amostrar a sua religiosidade, né? Mas que na verdade não é aquilo que ela mostra ser. Então é preciso estarmos atentos nos ensinamentos de Jesus, porque caso contrário, ele conta a parábola, né? Quando o dono da casa fechar a porta, vós que ficais do lado de fora, ireis bater, pedindo para que ele abra a porta. E ele vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Ide para o fogo eterno, vós que praticais a injustiça, vós que não obedeceu os mandamentos, não ouviu o sermão da montanha, não teve amor, não perdoou o próximo, né? Não praticou a caridade, não praticou o jejum, não orou, não rezou, não levou em frente a missão que ele veio trazer, né? E que ele deixou os apóstolos, né? Os discípulos, que estes já, os primeiros, né? Aqueles que andaram com ele, se foram, né? Mas no decorrer do dia a dia vai aparecendo outros, né? Como hoje existe o Santo Padre, né? O Papa, os bispos, os padres, né? As freiras, os freis, os diáconos, né? E nós leigos, né? Só lembrando que hoje é dia do leigo, dos leigos e leigas, que somos nós, que levamos esta missão em frente, né? E precisa ouvir o mestre e pôr na prática, né? A porta é estreita, o mundo está aí com a porta larga, né? Cada dia vai larguecendo mais, né? Ficando mais fácil da gente abandonar a igreja, né? Porque a porta do céu é estreita, vai ficando cada dia mais estreita, né? Mas é assim, quando a gente estuda para ser um profissional, para exercer uma profissão, quanto mais maior, mais exigente é o professor, é a faculdade, maior é a sua formatura, é a sua disposição, né? É o seu conhecimento. Então você vai ser mais procurado por as pessoas porque você se formou numa faculdade onde as provas, as exigências foi grande e você passou por aquilo ali, né? Desta forma que também nós cristãos, né, católicos principalmente, precisamos passar também por provas, né, para a gente mostrar que é cristão, que seja católico, que seja, o importante é ser cristão, né? Cristão é o seguidor de Cristo, não importa. Aqui diz que vem gente de todos os lugares e vão se sentarem, tomar a frente, né? Termina o evangelho dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né?
Porque tem pessoas na frente da igreja, principalmente no tempo de Jesus, né, os judeus, que achavam que a salvação era só para eles e os outros não, né? Mas eles não praticavam a justiça conforme Jesus ensinava, né? Como hoje muitos de nós não queremos praticar os mandamentos do Sermão da Montanha, né? Então vai vir pessoas que a gente nunca viu na igreja, né? E vai tomar a frente, né? Ou então pessoas que irão se converter da agora por diante, né? Que vai tomar a frente. Porque quando a pessoa se converte verdadeiramente, ela está com a fé, uma conversão assim fervorosa, né? Muito quente, né? Enquanto que a gente que está na igreja há muitos anos mantém aquela tradição por apenas para cumprir aquela rotina, né? A fé está assim fria, né? Praticando aquilo somente para não deixar que a igreja pare, né? Porque muitas das vezes não tem outras pessoas para assumirem. Mas tem pessoas que irão se converter ainda, né, daqui para frente, que vai tomar a nossa frente, né? Há primeiros que serão últimos e últimos que serão primeiros. Vai vir gente de todas as partes e tomar a frente, né? Se sentarem no reino de Deus ali, como diz aqui no Evangelho, e nós iremos ficar do lado de fora, se a gente não pôr em prática, é claro, os mandamentos, né? Se a gente não está com esta fé assim fervorosa, quente, né? Pondo em prática, apenas andando para a igreja para cumprir uma rotina, tomando a hóstia consagrada, cumprindo ali com os sacramentos, mas quando a gente sai da igreja, a gente faz as coisas igualzinho aos outros que não tem aquele conhecimento da palavra de Deus, né? Se nós prestarmos atenção aqui no Evangelho de São Mateus, que fala no mesmo assunto, aqui em São Mateus, no capítulo 7, dos versículos de 13 a 14 e de 21 a 23, diz mais ou menos o seguinte: entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que a encontram. Aí lá no versículo 21 de São Mateus, vai dizer mais ou menos o seguinte, já é para os falsos profetas, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E também para nós, né? Isso aqui. Só entrará aqueles que põem em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora para os falsos profetas, né? Que fazem as curas, os sinais e prodígios, né? Jesus vai dizer o seguinte: naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Então Jesus vai declarar para eles: jamais conheci vocês. Afastem-se de mim, malfeitores. Pois bem, é preciso a gente ter cuidado, porque não é só falar em Jesus, não é só pregar, não é só cantar, não é só tomar a hóstia consagrada, não é só ser batizado, não é só casar na igreja, não é só fazer a crisma. É preciso, como diz no Evangelho de hoje, né? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Isso aqui é pôr em prática os mandamentos diariamente, né?
sobretudo o Sermão da Montanha, que está do capítulo 5 ao 7 de São Mateus, né? Se a gente só anda para a igreja, se a gente prega, se a gente cura, se a gente faz milagres, o demônio também faz isso também, né? Ele conhece muito bem a palavra, ele faz milagre, né? Tem esta passagem, né, que fala nisso, que o demônio ia fazer sinais e prodígios falsos, né? Usar as pessoas para fazerem isso, para enganar as pessoas, apenas para tomar dinheiro das pessoas, né? E as pessoas iriam acreditar achando que aquilo vinha de Deus, né? Que aquilo seria verdadeiramente de Deus, mas sendo do inimigo de Deus. Então aqui é um alerta importante para cada um de nós, para todos, né? Todos, principalmente nós que andamos para a igreja, né? Porque aqui diz que vai vir gente de todas as partes do mundo, né? E vai tomar a nossa frente. Ou seja, a frente de quem anda para a igreja, mas não cumpre com a vontade de Deus, não cumpre com o Sermão da Montanha, não cumpre, não faz esforço possível para entrar pela porta estreita, né? Porque a porta larga do mundo está aí e muitas pessoas estão se afastando de Deus, da porta estreita, né? Da cruz do dia a dia, para entrar pela porta larga. Então muitos tentarão entrar por esta porta estreita, mas não irão conseguir. É um alerta que o Evangelho faz, que Jesus faz, né? Jesus é um pai amoroso, né? Como diz na segunda leitura, né? Então todo pai que ama o filho, ele castiga o filho quando vê que o filho está no caminho errado, para pôr ordem, né? Para pôr o filho no caminho certo. Então é preciso que haja isso, precisa falar alto, né? Às vezes precisa até bater. Assim também é Jesus, é Deus com nós. Isso aqui é por amor a nós, não assim, não é para nos condenar, mas é para mostrar a nós o que é que nós temos que fazer para entrar para a salvação eterna. Não é só pertencer a uma religião, não é só chamar por Jesus, é preciso pôr em prática os mandamentos, sobretudo o Sermão da Montanha, né? Então, as leituras de hoje, o Salmo e o Evangelho está aí na editação do vídeo aí que eu fiz, na capa do vídeo, né? Então, quem quiser ler para confirmar o que estou falando, é só lerem aí, né? Quem tem a escritura, quem tem a Bíblia Sagrada. Então, bom dia, um bom domingo para todos, né? Vamos fazer o máximo possível para entrar pela porta estreita, né? Que é o caminho do céu. Vamos abraçar nossas cruzes do dia a dia. Vamos amar mais os irmãos. Vamos praticar o Sermão da Montanha. Mais uma vez eu repito, está do capítulo 5 ao 7 de São Mateus. Então, um bom domingo, uma ótima semana para todos. Eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba, Campo Grande do Piauí. Tchau, até a próxima, se Deus quiser. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.